É o Gazeta Entrevista já de volta. Estamos recebendo aqui a desembargadora Valdirene Cordeiro, que é vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedora do TRE. A partir de março, o Tribunal Regional Eleitoral inicia mais uma etapa do recadastramento biométrico em alguns municípios aqui do estado. E a gente vai abordar esse assunto, entre outros. Boa noite, desembargadora. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de aqui estar. Então, quais são os municípios que vão entrar agora nessa etapa do recadastramento biométrico? Serão 6 municípios que ingressarão agora com o cadastramento biométrico, que é um projeto do TSE, que tem como meta alcançar até 2022, né, todo o Estado Nacional Brasileiro, e nós, enquanto Estado do Acre, pretendemos alcançar essa meta em 2020. Cruzeiro do Sul, o segundo maior colégio eleitoral, Acrelândia, Capixaba, Palácio de Castro, Brasileia e Pitaçolândia, que passarão pelo recadastramento biométrico. E qual o tempo de prazo para esse trabalho ser feito? Eu pergunto porque às vezes as pessoas deixam muito para a última hora, né? Certo. Nós temos um calendário, né, que já foi disponibilizado, agora no segundo semestre já começa, no primeiro semestre, em março, na verdade, temos todo um calendário de quando será feito em cada município. Mas para 2018, qual é a meta do TRE em relação a isso? As eleições de 2018 já estarão todas com biometria? Nós pretendemos alcançar até 2020, faremos o esforço necessário, né, para que alcancemos logo já na eleição. Não sei se alcançaremos, mas temos como meta 2020. Sim, mas em 2018, acredito que mais da metade já estará. Nós já estamos com mais da metade, nós temos 67% já de eleitores recadastrados, né? Agora, entrando nesses 6 municípios, passaremos por um volume muito maior, serão 83 mil eleitores recadastrados. E quem não faz esse recadastramento, o que acontece? A sanção imediata é o cancelamento do título, né, que isso implica na suspensão do CPF. E você fica registrado como não quites com a Justiça Eleitoral, e que implica numa série de dificuldades para o eleitor. Fazer concurso, por exemplo, né, viajar para o exterior, ele tem algumas limitações. Mas ao qualquer tempo, esse eleitor pode vir regularizar a sua situação nos cartórios eleitorais. Para quem não fez, porque tem municípios que já concluiu esse trabalho, paga alguma taxa, é só se apresentar e fazer? O chamamento é ordinário, então não há necessidade de pagamento, né? Certo. Não tem a necessidade, não, esse chamamento. Agora tem que vir. Nem para os que perderam a oportunidade? Não, em qualquer tempo, né? Você pode regularizar. Agora, desembargadora, a questão da segurança, porque isso está relacionado diretamente à segurança nas eleições. A possibilidade de burlar o sistema é muito mais difícil com a biometria. O objetivo da biometria é exatamente isso, diminuir ao máximo qualquer possibilidade ou eventual possibilidade de vulnerabilidade do voto, né? Ou seja, um cidadão votar pelo outro, porque os dados biométricos não se podem alterar. Essa é uma das fechamento de eventual possibilidade de fraude, como algumas pessoas dizem. Já é muito difícil. A Justiça Eleitoral brasileira, ela tem uma expertise muito grande, né, passando para os outros países, inclusive, né. Nós temos um sistema eleitoral seguro, nós temos um sistema eleitoral que não dá margem a qualquer motivação para fraude. Há uma discussão de poder haver, porque são máquinas, mas tudo isso é apresentado na época de eleição, notadamente que é quando ocorrem todos os eleitores e partidos, candidatos, tudo isso é apresentado para eles. E o que é interessante é que só quem reclama das urnas e levanta essa suspeita são os derrotados, né? É natural, né, essa situação. Mas início de eleições, a Justiça Eleitoral, ela não para. Nós já estamos nos programando para a próxima eleição, 2018. Agora, a senhora como corregedora do TRE, não sei se é da sua alçada, mas o que se percebe é uma cobrança da sociedade, da população, de processos que tiveram origem no processo eleitoral de 2016 e que estão tramitando e não se tem um desfecho, porque é preciso respeitar os prazos, tem todo o trâmite, mas às vezes a população não entende isso, né? E questiona e cobra. Como é que a senhora vê essa questão? O nosso tribunal é um dos mais céleres. Se você pegar todos os processos, com raríssimas situações pontuais,
processo não foi julgado, mas porque está em grau de recurso perante as cortes superiores. E aí você fica aguardando. Mas no TRE nós não temos essa dificuldade, os processos são julgados com celeridade, inclusive junto ao primeiro grau, quando há algum recurso de apelação, que ele rapidamente é remetido à instância superior, que no caso é o TRE. Um dos processos que entrou nesse grupo foi da eleição de Cruzeiro do Sul, que ainda hoje as pessoas cobram, mas eu creio que está dentro do prazo, né? Totalmente dentro do prazo, uma eleição recentíssima, né? Então você tem que respeitar todo um rito, né? Ouvir as partes, ver se está tudo dentro do prazo, aí sim, é submetido à corte, é eleito um relator e se desenvolve o procedimento. Agora, um caso que acontece com uma relativa frequência, e aí não é só no Acre, é em âmbito nacional, são processos eleitorais que, por terem que tramitar em todas as instâncias, acabam fazendo com que a parte ré cumpra o mandato, às vezes até por liminares, e que o processo só se conclui depois que o mandato já foi cumprido. Quer dizer, não tem muita eficácia. Como é que a senhora vê isso? Veja, o novo ministro-presidente, o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, é uma das ponderações bem insistentes dele para que isso não ocorra. Realmente, alguns casos ocorrem, mas é exatamente do sistema burocrático que existe em todo procedimento judicial. As partes entram com muito recurso e isso é natural, faz parte. Aí você tem o recesso forense, você tem o meio do ano, então tudo isso contribui, né? Mas no todo há uma celeridade. Sim. Outra discussão recente que surgiu, principalmente depois das eleições do ano passado, é com relação à abstenção dos eleitores. Número muito alto de abstenções em alguns municípios, e surge a discussão do voto obrigatório, do voto facultativo, né? O Tribunal Regional Eleitoral já pensa isso, né? De algum modo vocês veem essa possibilidade de no futuro o voto passar a ser facultativo? Veja, existem discussões em âmbito dos tribunais superiores, do TSE. Sim. No âmbito dos regionais, no caso concreto do estado do Acre, nós não temos essa discussão, porque isso demanda muitas peculiaridades. Não, mas claro que não oficialmente, né? Isso, conversa em conversa. Há uma divisão, né? Natural, né? De entendimento. Alguns acreditam que nós não estamos preparados para não ter o voto obrigatório. Nós temos a alteração agora com a reforma eleitoral de não ter captação de recursos por fonte de pessoa jurídica. Tudo isso perpassa por para chegar a uma conclusão se é possível não exigir o voto obrigatório ou se flexibiliza isso. Alguns chegam até a levantar de se o voto é obrigatório, então nós estamos numa ditadura, por que eu sou obrigada a votar, né? Mas eu acho que isso faz parte pelo menos de um dos deveres do cidadão brasileiro, né? De saber, de votar, de poder, com isso, é com o seu voto que ele vai poder fazer algumas considerações pelo seu candidato, o que ele representa. Em todas as eleições, uma coisa que fica evidente é a eficiência da justiça eleitoral, né? O processo acontece sem atropelos e o resultado sai muito rápido, né? Por que essa mesma eficiência, na sua opinião, não é aplicada a outros setores da justiça? Veja, eu integro o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, né? Com muito orgulho. O nosso tribunal é um dos únicos, se não o único tribunal 100% digital, virtual. Mas isso tudo faz parte da contribuição dos servidores, dos magistrados, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega, dizendo assim, a carga que é levada ao tribunal, ao judiciário, é muito grande. Sim. Né? Nós somos muito demandados. Nessa conjuntura atual, a questão que envolve violência demanda muito mais ainda. Tanto que tem um mutirão aí para isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, o judiciário brasileiro, alguns acham que é lento. É lento, mas tem muita contribuição. Você tem, uma pleiade de recursos que é possibilitado a parte usar. Você tem todo um rito para seguir, tanto na questão civil como na questão criminal. Tudo isso implica na lentidão, né? Não tem essa de juiz que deixa de fazer o que lhe é devido. Não tem isso, né? E isso eu não estou falando com proteção, não, mas é exatamente isso. O judiciário brasileiro hoje é demandado para resolver questões que até não lhe são afetas. Sim, né? É verdade. E principalmente com o enfraquecimento do legislativo. Né? Você vê que hoje o cidadão brasileiro fala hoje na TV Justiça. Hoje todo mundo sabe quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles estão se envolvendo, levados a se envolver com questões
que nem sempre são de alta indagação, porque a Corte Suprema de um país é exatamente para as questões de alta relevância. Sim. Né? Mas é isso. Muito obrigado, doutora Valdirene. Eu quero só reforçar, convocando as pessoas, os eleitores, para o recadastramento. Fica à vontade. Certo. O Tribunal Regional Eleitoral convoca a todos os eleitores dos municípios, dos 6 municípios já citados, para que compareçam a partir de março para fazer o recadastramento. Necessidade de documento com foto, à exceção da carteira de habilitação, porque, embora tenha foto, algumas não têm a nacionalidade. Para você expedir um título, você tem que saber qual é a nacionalidade para poder ser eleitor. Esse é um dos... E para homem, tem que ter, a partir de 18 anos, tem que ter a carteira de certidão de reservista. Muito bem. E o tribunal vai dar publicidade a isso? Mais ainda, né? mais ainda, quando para começar isso. o processo. É uma necessidade. Muito bem. Aqui conosco a vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e corregedora do TRE, desembargadora Valdirene Cordeiro. Muito obrigado. Agradeço. Vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Não saia daí.